Fala galera, vamos falar um pouquinho hoje sobre pobreza, desigualdade e subdesenvolvimento, as principais características e as principais diferenças. Vamos lá, primeiro temos que diferenciar algumas coisas. Embora todos esses termos, pobreza, desigualdade e subdesenvolvimento, pareçam ser iguais, eles são diferentes. Por exemplo, pobreza significa não ter recursos para se sustentar. Quando você fala que uma pessoa é pobre, você está querendo dizer que ela não tem os recursos necessários para se sustentar. Agora, desigualdade é uma relação entre a quantidade de pessoas ricas e a quantidade de pessoas pobres existentes em um lugar. Geralmente a desigualdade vai ser: você vai ter muito mais pessoas pobres e poucas pessoas ricas. Porém, essas poucas pessoas ricas controlam quase toda a economia, enquanto a grande quantidade da população que é pobre fica com apenas uma pequena fatia da economia. Já o subdesenvolvimento é o termo que nós usamos para classificar um país cuja economia não tem um grande desenvolvimento. Nós usamos a palavra subdesenvolvido para nos referirmos a um país que não tem indústrias, a um país que não tem uma boa qualidade de vida, que tem um PIB baixo, tá? Todas essas características são aí de um país subdesenvolvido. Vamos lá, estamos falando sobre pobreza dos países, mas tem uma pergunta muito relevante: como medir a pobreza nos países? Existem alguns números que nos ajudam a fazer isso. Temos aí o PIB, sigla que significa Produto Interno Bruto, é a soma de todas as riquezas geradas no país no período de um ano. Temos também o Produto Nacional Bruto e a renda per capita. Renda per capita é a divisão do PIB pela população. É como se o governo brasileiro resolvesse distribuir de maneira igual todo o dinheiro gerado no ano passado para a população. Isso seria a renda per capita. Esses são os números que indicam se um país é pobre ou se ele é rico. Quanto maior a renda per capita, maior a riqueza do país. Quanto menor, menor a riqueza. A renda per capita era usada única e exclusivamente para mostrar a qualidade de vida nos países. Como saber se um país tinha uma boa qualidade de vida ou se não tinha? Você só usava a renda per capita. Porém, a renda per capita só mostra a renda, não mostra outros aspectos sociais. Para melhor classificar a qualidade de vida dentro dos países, na década de 90 foi criado o IDH. É uma sigla que significa Índice de Desenvolvimento Humano. É um número que mostra a qualidade de vida nos países. Porém, para fazer o IDH, a gente vai levar em consideração outras coisas além da renda. Nós vamos levar em consideração a renda per capita, vamos levar em consideração o nível de escolaridade do país e vamos levar em consideração a expectativa de vida. Juntando esses três dados, nós vamos conseguir formar o IDH. Então, o IDH já é um número muito mais completo do que a renda per capita, porém ele ainda não é perfeito. Existem aí alguns dados que precisam ser mensurados no IDH para que ele represente melhor a qualidade de vida no país. Por exemplo, o nível de urbanização, de saneamento básico. São algumas informações que vão contribuir para que o IDH seja efetivamente mais completo. Falamos aqui de países pobres, países subdesenvolvidos. Vamos lá, existem alguns apelidos para os países pobres e para os países ricos. Podemos classificar os países do mundo em ricos e pobres.
Durante a Guerra Fria, período que foi de 1945 até 1991, nós poderíamos classificar os países do mundo em países de primeiro mundo, os capitalistas ricos, países de segundo mundo, os países socialistas, e os países de terceiro mundo, os capitalistas pobres. No final da Guerra Fria, na década de 90, não existiam mais os países de segundo mundo. Logo, essa classificação não tinha mais por que ser usada. Passou-se a chamar os países ricos de primeiro mundo de países desenvolvidos e os países de terceiro mundo pobres de subdesenvolvidos. Porém, dentro dos países subdesenvolvidos, existiam alguns que não eram tão subdesenvolvidos assim. E existiam alguns países que tinham um crescimento muito mais expressivo do que os outros. Então, além dos subdesenvolvidos, passou-se a chamar alguns países de emergentes ou países em desenvolvimento, países que estão crescendo. Outras classificações aí, podemos chamar os países ou de periféricos para os países pobres e países centrais para os países ricos, países industrializados para os países ricos e não industrializados para os países pobres, e por último, países do norte para os países ricos e países do sul para os países pobres. E como tornar um país subdesenvolvido desenvolvido? Primeiro você precisa de indústrias dentro do seu país. São as indústrias que vão contribuir para o crescimento econômico do seu país. Precisa trocar as importações, você precisa fabricar os produtos que antes você importava. Por último, você precisa fortalecer as suas indústrias. Se desenvolver com as indústrias de outros países não funciona muito bem. E é isso aí. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham entendido. Valeu, dá joinha aí.